Bem-vindos a mais uma emissão do Diário do Sul Desporto. O Juventude de Évora voltou a perder terreno no Campeonato Nacional da 3ª Divisão Série F ao perder em Moura por 3-1. Com este resultado, os azuis e brancos viram fugir ainda mais o trio da frente, uma vez que a União de Montemor, Moura e Atlético de Arguengos venceram as suas partidas. É verdade que nem tudo está perdido, mas a desvantagem começa a ser demasiado grande. O técnico Miguel Ângelo já falou à Diário do Sul TV sobre mais esta derrota. Uma primeira parte em que o Moura mostrou que é realmente uma boa equipa e entrou forte no jogo. Nós conseguimos suster o ímpeto atacante da equipa adversária. Defendemos muito bem nessa altura e até criámos a primeira situação de golo através do nosso médio Leleco, que mandou a bola ao ferro e infelizmente a bola não entrou. A partir daí as coisas ficaram controladas. E a acabar a primeira parte ainda tivemos mais uma oportunidade através do Bacari, que apareceu isolado frente ao guarda-redes e não conseguiu finalizar. Uma segunda parte em que nós já conhecemos a equipa do Moura e tínhamos a obrigação de entrar melhor, e foi isso que falámos ao intervalo no balneário com os jogadores, que já sabíamos como é que o Moura atuava e qual era a melhor forma de ultrapassar o último reduto da defensiva da equipa do Moura, e fomos nós que cometemos um erro defensivo e seguidamente sofremos o golo, coisa que aconteceu outra vez também no segundo golo deles, precedido de um erro defensivo da nossa defesa da parte do Juventude, e pronto, e ficaram lá os 3 pontos, ainda conseguimos o golo de honra, mas ficaram lá os 3 pontos perante uma boa equipa. Há que reconhecer o mérito dessa mesma equipa, mas conseguiram marcar através de erros nossos e não por mérito deles. Fica agora com o quadro de resultados deste Campeonato Nacional da 3ª Divisão Série F, 18ª jornada. Moura 3, Juventude de Évora 1, Sesimbra 1, Esperança de Lagos 3, Monte Trigo 0, União de Montemor 1, Vasco da Gama da Vidigueira 2, Aljustrelense 0, Lusitano de Vila Real de Santo António 0, Atlético de Arguengos 2 e Castrense 2, Lagoa 1. Na classificação, União de Montemor é primeiro com 43 pontos, Moura segundo com 41, terceiro Atlético de Arguengos com 35. Quanto às restantes equipas alentejanas, o Juventude continua na 5ª posição com 24 pontos, Vasco da Gama da Vidigueira é sétimo com 20, também com 20 na 8ª posição está o Aljustrelense, 10º Castrense com 15 e 11º Monte Trigo também com 15 pontos. Na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Évora, o Lusitano de Évora continua na senda das vitórias e foi aos Arcos vencer por 3-1. Num campo sempre difícil, o Lusitano levou de vencido o adversário que lhe havia imposto a única derrota na competição até ao momento. Com mais esta vitória, os lusitanistas seguem isolados na frente da tabela classificativa. O técnico Nelson Oliveira reconheceu o grau de dificuldade do jogo e enalteceu a exibição dos seus jogadores. Perspectivava-se um contexto de jogo difícil. Foi a única equipa que nos tinha ganho para o campeonato. Em casa, o Arcos das 7 jornadas tinha apenas um empate, mas as coisas facilitaram porque a equipa do Lusitano abordou o jogo de uma forma muito séria, competitiva. A primeira parte foi toda nossa, controlámos o jogo, quer defensiva, quer ofensivamente, criámos algumas situações claras de jogo. 1-0 se calhar até era um resultado simpático, porque as ocasiões criadas podia ser um resultado mais dilatado. Na segunda parte, um pouco diferente, a equipa do Arcos sempre organizada causou-nos mais dificuldades, a nossa equipa com alguns desposicionamentos a nível do setor intermédio e o jogo foi mais equilibrado. Na parte final, com as alterações e com a velocidade criada no setor ofensivo, voltámos a criar situações de golo, reagindo ao golo deles, marcando logo a seguir, fazendo 2-1, depois do 3-1 e o resultado também se podia dilatar um pouco mais no final, mas aceita-se, é justo. Os parabéns claros para a vitória e para a exibição da equipa do Lusitano. E também uma palavra para os Arcos, que nos causou dificuldades e que fica como uma equipa até o momento que nos ganhou para este campeonato. Quadro de resultados desta 16ª jornada da primeira divisão da Associação de Futebol de Évora: Arcoense 1, Lusitano de Évora 3, Aldiense 3, Corval 3, Cortiço 2, Valenças 1, Outeiro 0, Alcaçovense 1, Canaviais 3, São Romão 1, Luso-Morense 1, Santana 0 e Brotense 1, Gesteira 1. Na classificação, o Lusitano de Évora continua a comandar com 41 pontos, seguido do Luso-Morense com 36 e do Cortiço com 31. Na 4ª posição está agora os Canaviais com 28, 5º lugar para o Arcoense com 27, 6ª posição para o Santana com 24 e no 7º lugar o Valenças com 23 pontos.
Resultados da 16ª jornada da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Évora: Redondense 3, Tremões 1, Sporting de Viana 3, Bencatelense 0, Parolivense 3, Borbense 3, Calipolense 0, Cabrela 3, Lavre 0, Oriolenses 2, Arraiolense 7, Santiago Maior 0 e Portel 0, Escoralense 1. Na classificação, o Oriolenses continua a comandar com 36 pontos, seguido do Sporting de Viana com 34 e do Redondense com 32. O Cabrela é quarto com 28 pontos, tantos quanto o Parolivense na quinta posição. Ainda o Lavre também com 28 pontos na sexta posição. No sétimo lugar está o Calipolense com 26 pontos. Já vamos regressar ao futebol, para já prosseguimos com o basquetebol, onde tivemos mais um fim de semana de decisões nos campeonatos regionais. Depois dos sub-14 e sub-18, André de Rezende e Salesianos discutiram o título do escalão de sub-16 numa partida intensa e cujo campeão apenas foi encontrado nos últimos instantes da partida. Os salesianos partiam com vantagem, mas quem fez a festa foi, uma vez mais, o Grupo Desportivo André de Rezende. O Grupo Desportivo André de Rezende e Salesianos encontraram-se na última jornada do Campeonato Regional de Sub-18, naquele que era o jogo do título. Com a vantagem de partir para este último jogo com mais uma vitória e 10 pontos à maior resultantes do jogo da primeira volta, a formação salesiana partia para esta partida decisiva como a grande favorita à vitória na mesma e na competição, embora ambas as formações eiborenses já tivessem garantido a presença na fase final. A verdade é que a superioridade patenteada pelos pupilos de Vasco Rocha ao longo de toda a época foi colocada em causa desde a primeira bola ao ar, com treinador e jogadores a acusarem em demasia o peso do jogo e a não encontrarem o melhor equilíbrio emocional para fazer frente a um adversário muito aguerrido e, fundamentalmente, mais tranquilo e eficiente. Psicologicamente, a formação orientada por Pedro Gouveia e Luís Francisco apresentou-se mais forte e as coisas iam saindo de forma fluente. Com uma defesa box-and-one com marcação individual e cerrada ao melhor jogador e grande desequilibrador dos salesianos, o Grupo Desportivo André de Rezende amputou de criatividade e qualidade o ataque adversário, mostrando depois ainda bastante eficiência em zonas próximas do cesto. Contra todas as previsões, mas perfeitamente justificado pelo que acontecia em campo, a vantagem da equipa da casa alargou-se de tal maneira que ao intervalo cifrava-se em 30 pontos de diferença. O terceiro período trouxe novidades ao jogo, com o Grupo Desportivo André de Rezende a tentar gerir bem o tempo de posse de bola, enquanto a formação dos salesianos se apresentou sobretudo melhor na eficácia dos lançamentos, mas a sua defesa-zona não criava pressão ao adversário a defender e permitia a passagem do tempo sem pressão sobre os jogadores da equipa da casa. O quarto período foi elétrico, com os salesianos finalmente a subir a sua defesa e a provocar muitos turnovers ao Grupo Desportivo André de Rezende, recuperando no marcador e conseguindo ainda provocar alguma ansiedade aos adeptos e jogadores da equipa da casa, pois a diferença pontual andava à volta dos 20 pontos, mas na verdade os salesianos só teriam que recuperar 10 desses pontos, dada a sua vitória no jogo da primeira volta. Jogo quente e muito físico, com treinadores e jogadores a não darem descanso à dupla de arbitragem. Tal era a intensidade competitiva que estava instalada no pavilhão da escola André de Rezende. Apesar do esforço final, a formação dos salesianos não conseguiu evitar a vitória do Grupo Desportivo André de Rezende, que assim, no espaço de pouco mais de uma semana, se sagrou campeão regional de sub-18 e sub-16. Nesta autêntica final de sub-16, a equipa da casa venceu por 69-53. Foi um jogo difícil, nós sempre batemos, queríamos esta vitória. Na segunda parte houve mais algumas dificuldades, conseguimos aguentar, é o que importa. Uma vitória que talvez muita gente não tivesse à espera, já que durante o campeonato a equipa dos salesianos superiorizou-se, mas hoje foi mesmo uma vitória arrancada a ferros. Hoje demos tudo por tudo e conseguimos arrancar esta vitória sofrida mais para o final. Campeões! Nós somos campeões! 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 Nós somos campeões! Foi um bom jogo entre as duas melhores equipas neste escalão. A nossa equipa surpreendeu-me este ano, não estava à espera de tanto. Estivemos bem ao longo do campeonato todo e hoje conseguimos recuperar 10 pontos de diferença que tínhamos no jogo lá na casa deles. Estivemos bem no geral. Durante o resto da época, a equipa dos salesianos superiorizou-se, mas a verdade é que no hora H, André de Rezende conseguiu vencer esta autêntica final. Sim, os nossos jogadores tinham este objetivo, nós nunca propusemos nada, só ir ao Nacional já tínhamos conseguido o nosso objetivo e hoje eles superaram-se e estiveram muito bem, então parabéns pela vitória. Do lado dos salesianos de Évora, o técnico Vasco Rocha não quis falar à nossa reportagem.
Vitória justa da melhor equipa neste jogo e, sobretudo, a que melhor soube gerir a ansiedade e conviver com a pressão psicológica desta autêntica final. A festa dos jovens do Grupo Desportivo André de Rezende, depois do Sub-18, foi agora a vez dos Sub-16 comemorarem o título de campeão regional. No rugby, a equipa de séniores A do Clube de Rugby de Évora deslocou-se a Setúbal e venceu Vitória por 25-17, mantendo a vice-liderança do Campeonato Nacional da Primeira Divisão e já com o apuramento garantido para a fase final. O técnico Rui Cruz falou à Diário do Sul TV sobre mais esta vitória do Clube Eiborense. O jogo correu bem, o jogo, posso dizer, um jogo nós já temos o apuramento garantido para a fase final. Decidimos dar a oportunidade, nós temos um lote grande de jogadores, temos muitos miúdos novos, decidimos dar a oportunidade aos jogadores que têm vindo a trabalhar muito bem, que merecem a oportunidade de integrar a equipa A e fizeram um bom trabalho, fizeram com que o jogo corresse dentro das nossas expectativas. Tem estado a correr bem, o nosso grande objetivo era manter duas equipas, temos atletas suficientes para manter a equipa A e a equipa B, o que tem vindo a acontecer. Temos tido sempre atletas para os dois compromissos. Já a equipa de séniores B recebeu e venceu o Clube de Rugby São Miguel de Lisboa por 43-10, em jogo a contar para o Campeonato Nacional da 2ª Divisão, onde a formação eiborense participa extra competição. A equipa de séniores B do Clube de Rugby de Évora recebeu e venceu o Clube de Rugby de São Miguel de Lisboa por 43-10, em jogo a contar para o Campeonato Nacional da 2ª Divisão e que ficou marcado positivamente pelo resultado expressivo a favor dos eiborenses e negativamente pela lesão grave do atleta José Francisco, que fraturou uma perna, tendo sido operado com êxito pouco depois no Hospital Distrital de Évora. Quanto ao jogo propriamente dito, a formação lisboeta apresentou-se para esta partida como clara favorita à vitória final, não só porque lidera o campeonato, também como tinha pela frente uma equipa formada maioritariamente por jogadores de sub-21. Mas o jogo começou com o CRE a instalar-se no meio-campo adversário e a empurrar a formação lisboeta para junto da sua linha de ensaio. Resultado dessa pressão foi um ensaio alcançado muito cedo por intermédio de Peixe, numa jogada rápida e muito bonita à mão, protagonizada pela equipa orientada por Jorge Bravo. Pensou-se que se assistiria a uma primeira parte interessante e com muitos pontos. Por um engano, o Clube de Rugby de São Miguel jogou muito no chão, tornando o jogo lento e pouco atrativo, tendo ainda assim, durante este período, os eiborenses alcançado uma vantagem de 14-5. Na segunda parte, tudo foi diferente para melhor, pois o jogo melhorou muito de qualidade, com a equipa de São Miguel a deixar jogar, houve mais dinâmica e os jogadores eiborenses planaram toda a sua capacidade e qualidade e brindaram a equipa adversária com um resultado expressivo de 43-10. No final do jogo, o técnico Jorge Bravo recordou o favoritismo que era atribuído ao adversário e a excelente exibição dos seus jogadores. O São Miguel está em primeiro lugar neste momento, tem ambições e tem legitimidade para subir à primeira divisão, eles têm boa equipa, mas os jogadores do CRE, sobretudo os miúdos mais novos, com a ajuda de 2, 3 peças mais experientes na equipa e com muita garra fizeram uma exibição muito conseguida, muito bem em todos os momentos do jogo que nós tínhamos definidos foram muito bem cumpridos, sobretudo na segunda parte, e o resultado da segunda parte então marcou a superioridade do CRE. Fim de semana só de vitórias para as principais equipas do Clube de Rugby de Évora. No futsal, a formação da Associação Académica da Universidade de Évora alcançou mais uma vitória no Campeonato Distrital de Séniores Femininos ao vencer em Borba o Barbos Futsal por 5-1. O técnico Luís Papança já comentou à Diário do Sul TV mais esta vitória da formação eiborense, que continua no topo da tabela classificativa. Olha, embora entramos mal no jogo, apesar do domínio que tivemos desde o primeiro minuto, fizemos um gol no erro do adversário e no seguimento disso acabámos por cometer um erro que deu o gol do adversário. Elas fizeram um empate, acabámos por estar ali um bocadinho na incerteza do jogo e após um desconto de tempo começámos a ter mais clarividência e fazer golos. Ao intervalo estávamos a ganhar 4-1 e na segunda parte praticamente o domínio foi todo nosso, não houve jogo do adversário e fizemos apenas um gol, mas podíamos ter feito 3, 4, 5, mas acho que a equipa sentiu que o jogo estava completamente controlado e não quis fazer golos. No futebol de formação, a equipa de júniores do Lusitano de Évora recebeu e perdeu com o Sporting Farense por 2-3. É jogo da primeira jornada da fase de manutenção do Campeonato Nacional da 2ª Divisão e complicou ainda mais a sua situação na tabela classificativa. A manutenção começa agora a ficar cada vez mais difícil.
Em jogo a contar para a primeira jornada da fase de manutenção do Campeonato Nacional de Júniores da 2ª Divisão, o Lusitano de Évora recebeu, no Campo Estrela, o Sporting Farense e não conseguiu evitar mais uma derrota na competição, desta feita por 2-3. Os eiborenses estão agora numa situação delicada na tabela classificativa, uma vez que se encontram na penúltima posição com apenas 13 pontos e a 12 da linha de água. É verdade que ainda faltam 13 jogos, mas as coisas não se afiguram nada fáceis para os lusitanistas garantirem a manutenção. Os pupilos de Paulo Tomás até começaram bem a partida, tendo-se adiantado no marcador e usufruindo ainda de outra excelente oportunidade para dilatar a vantagem, mas pouco depois permitiu o empate ao adversário, que começou a tomar conta do jogo. O Sporting Farense, líder desta competição, já com a manutenção garantida, acabou por se superiorizar à formação eiborense, que depois não conseguiu reagir à adversidade. No Campeonato Distrital de Iniciados A, o líder da prova não teve dificuldades para vencer nos Canaviais por 13-0. O Lusitano de Évora somou a 16ª vitória em outros tantos jogos e já leva 138 golos marcados. O regresso ao Campeonato Nacional está cada vez mais perto. O líder incontestável do Campeonato Distrital de Iniciados A da Associação de Futebol de Évora deslocou-se ao campo José Eduardo Abreu nos Canaviais e venceu sem problemas a equipa da casa por 13-0. Foi um jogo cuja história se fez através dos golos do Lusitano de Évora e da enorme superioridade dos jovens lusitanistas. Depois de ter sido relegado para o Distrital 18 anos depois, o Lusitano de Évora está firmemente apostado em regressar ao Campeonato Nacional da categoria na próxima época desportiva, pois como equipa constituída maioritariamente por jogadores de segundo ano, este Lusitano tem dado grandes veleidades aos adversários e as goleadas sucedem-se. Em 16 jogos, o Lusitano conta outras tantas vitórias, 138 golos marcados e apenas 5 sofridos, e todos fora de casa. Números que dizem bem da enorme diferença de potencial existente entre a formação lusitanista e as demais neste campeonato. Neste jogo, o Lusitano começou praticamente a vencer, uma vez que logo dentro do primeiro minuto chegou ao seu primeiro tento. Ao intervalo, o resultado registava já um 0-5, faltando saber quais os números finais. Para a segunda parte, o técnico lusitanista fez bastantes alterações, dando oportunidade a outros jogadores com menos minutos, mas nem mesmo assim a equipa baixou a guarda e conseguiu ainda apontar mais 8 golos para todos os gostos e feitios. Através de assistências à boca da baliza, de cabeça, de pé esquerdo, ou de pé direito. Uma nota ainda para a forma abnegada e empenhada como os jogadores dos Canaviais sempre encararam cada lance, pese embora a superioridade evidenciada pelo adversário e o resultado adverso. No final do jogo, todos estavam de acordo quanto à superioridade verde-branca. Acho que eles são uma equipa muito mais poderosa do que a nossa e acho que isso reflete muito o resultado. É muito difícil jogar com eles, são muito mais fortes, mais rápidos, é uma equipa mais física. Já estava à espera de um jogo muito complicado e acabou por ser que sofremos logo gol para aí aos 30 segundos de jogo. Depois a partir daí, tudo o que tínhamos pensado foi por água abaixo, que era para jogarmos fechadinho, tentar retardar o golo o mais possível. Também estamos a preparar mais ou menos já a próxima época. Poucos jogadores temos de segundo, são salvo erro 6. Ainda hoje o nosso quarteto defensivo era todo do primeiro ano. Não foi difícil, foi fácil, mas só que se complicarmos podemos sofrer um bocadinho, mas foi fácil e a equipa jogou bem. Só vitórias, muitos golos marcados. Como é que tem sido esta época do Lusitano? Tem sido boa, mas também é por causa que somos de segundo ano e temos mais experiência do que os jogadores de primeiro ano e a equipa é muito forte e o Lusitano é uma equipa onde só quer vitórias. O jogo foi bom, tem vindo a ser com regularidade um sistema de vitórias, tivemos bem ao longo do campeonato, isto tem vindo a surgir. O nosso objetivo é sempre estar a formar estes nossos jogadores, as coisas têm vindo a correr bem, temos uma equipa muito disciplinada, cumpre os objetivos, principalmente a formar para no próximo ano podermos preparar um campeonato nacional que vai ser muito difícil, de certeza absoluta.
No handball, destaque para a vitória do Évora Handball Clube frente ao Núcleo Handball de Redondo por 22-21, num jogo muito equilibrado e emocionante, apenas resolvido no último segundo da partida e a favor da formação eiborense. Em jogo a contar para a segunda fase do Campeonato Regional de Juvenis, as equipas do Évora Handball Clube e do Núcleo de Handball do Redondo proporcionaram uma bela demonstração de handball. Um jogo com muito ritmo, bons golos e muito equilíbrio. Como cereja em cima do bolo, para tanto equilíbrio, a vitória eiborense apenas surgiu no último segundo do jogo, garantindo assim a segunda posição na segunda fase do Campeonato Regional de Juvenis. A formação eiborense não teve um bom arranque de jogo e quase deitava por terra as suas aspirações. Aos 10 minutos, perdia por 1-6, o que levou o técnico Nuno Manita a pedir uma paragem no tempo de jogo para corrigir os erros que a equipa estava a cometer e que estavam a permitir ao adversário somar golos atrás de golos. Depois da paragem, as coisas mudaram para melhor. A formação do Clube de Évora conseguiu chegar ao intervalo com um empate a 8 golos. A segunda parte foi jogada taco a taco, golo cá, golo lá, muita emoção dentro e fora de campo. A vitória acabou por sorrir ao Évora Handball Clube por 22-21, com o tal golo alcançado no último segundo do jogo. Nos primeiros 10 minutos tivemos em desvantagem, o Redondo conseguiu ganhar uma vantagem de 6 bolas contra uma nossa. Tive que pedir desconto de tempo aos 10 minutos, depois conseguimos equilibrar as coisas e ao intervalo chegámos empatados a 8 bolas. Na segunda parte, o jogo também foi bastante equilibrado, acabou por ser decidido a um segundo do final com o gol do Évora, mas pautou essencialmente pelo equilíbrio entre as duas equipas. Esta semana fomos conhecer um pouco melhor o Clube Bilhar Eiborense. Esta coletividade, fundada em 1986 em Évora, procura recuperar a tradição da prática das modalidades associadas ao bilhar e conta atualmente com uma equipa de carambola 3 tabelas a competir entre os melhores da especialidade em Portugal. O Clube Bilhar Eiborense é uma coletividade que se dedica à prática competitiva das modalidades de carambola 3 tabelas e do pool português, contando neste momento com a sua principal equipa de carambola 3 tabelas a jogar entre as melhores da modalidade em Portugal. Fundado em 22 de setembro de 1986, este clube eiborense está agora sediado na Travessa dos Oleiros número 2, no Centro Histórico de Évora, e dedica-se à prática destas modalidades destinadas a todos aqueles que a desejem praticar, contando para isso com excelentes instalações para a sua prática, não só ao nível da iniciação, como também ao nível competitivo. Na carambola 3 tabelas, o Clube Bilhar Eiborense conta com 2 equipas em competição, uma no Campeonato Nacional da Primeira Divisão, que tem como grande objetivo primeiro assegurar a manutenção e depois tentar garantir uma presença na fase final desta competição, e a outra equipa na Segunda Divisão, constituída por jogadores mais inexperientes e que estão a começar agora a sua prática federada, preparando-se para mais tarde poderem vir a integrar a equipa principal. Por sua vez, no pool português, o clube conta pela primeira vez com uma equipa em competição, constituída por jovens atletas à base de alunos universitários, tendo como grande objetivo uma gradual adaptação à competição, ganham de experiência para no futuro se poder bater por objetivos mais ambiciosos. O Clube Bilhar Eiborense conta neste momento com 24 atletas federados. Manuel Prates é o responsável do clube e grande entusiasta do bilhar e falou à nossa reportagem sobre a difícil missão de recuperar a prática de uma modalidade tradicional de Évora, mas que se foi perdendo no tempo com o encerramento dos grandes cafés da cidade. Portanto, os tempos áureos do bilhar aqui em Évora, penso eu que toda a gente ainda mais ou menos se lembra, foram os tempos do Café de Portugal, pois entretanto houve um grande hiato ao nível do bilhar, no hiato temporal. As principais salas de bilhar da nossa cidade fecharam e agora nós estamos a reativar e estamos a seguir um outro rumo, o rumo da Federação, o rumo federativo, com competições oficiais, e o nosso objetivo é esse, transpor sempre o bilhar, fazer essa ponte entre a tradição e a competição federativa. Clube Bilhar Eiborense, com a prática de carambola 3 tabelas e pool português, é o digno representante da cidade de Évora e do Alentejo na Federação Portuguesa de Bilhar e no seio da modalidade. E é a jogar bilhar que terminamos esta emissão do Diário do Sul Desporto. Já sabe, pode acompanhar-nos todas as semanas na Diário do Sul TV, no MEL, na posição 643891, a partir de todas as terças-feiras, ou na Rádio Telefonia do Alentejo em 103.2, terças-feiras ao meio-dia e quartas-feiras às 7 da tarde. Estamos de regresso na próxima semana com mais desporto. Até lá, fique bem,
Fique com a Diário do Sul TV.